Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Na semana passada, a Prefeitura da capital deu início a uma campanha de conscientização sobre a proibição de fumar em paradas de ônibus e terminais cobertos. Para falar sobre este projeto, a gente vai conversar agora com a Fabiana Ninove, que é toxicologista e bióloga da Secretaria Municipal da Saúde e também é responsável pelo Programa Municipal de Controle do Tabagismo. Fabiana, obrigado pela tua presença no Jornal da Câmara de hoje. Fabiana, fumar em Porto Alegre em espaços coletivos tem sido alvo de legislação proibitiva desde 2006, com várias atualizações. Em 2015, agora, teve uma última atualização, a partir de fevereiro, então, é proibido fumar em locais que têm telhado, toldo e divisórias, enfim, é toda uma legislação. Como que ficou essa lei a partir desse momento e essa campanha é para conscientizar esse ponto? Então, essa lei já está vigente, né? E ela não tem nenhuma penalidade. Na realidade, ela é uma lei que orienta. E a gente fala até que é uma lei para educar a população. Sei que é bem complicado, nós sabemos, né, para o tabagista, ele se sente excluído, ele não tem mais local para usar o seu tabaco, né, o seu cigarro, somente dentro da própria casa. Mas ela é importante porque essa lei exatamente ela vai coibir a existência do fumante passivo, que a gente chama. O ativo é aquele que usa o cigarro e o passivo é aquele que convive com a fumaça do outro. E nós sabemos que as doenças que acometem o tabagista ativo são as mesmas que acabam acometendo o passivo. Então essa lei exatamente é para tentar coibir, né, esse número grande de tabagistas passivos que nós também temos. É importante a gente fazer um paralelo, assim, uma linha do tempo sobre essas leis, né? Eu queria que tu falasse. Em 2006 veio essa que proibia os espaços coletivos, mas permitia a criação de um pequeno espaço para fumante, que é considerado fumódromo, né? Exatamente. E desde então foi evoluindo para cada vez mais restritivo, né? Se a gente pudesse fazer essa linha do tempo. Tu diz no sentido de, bom, vamos pensar então, o fumódromo era um local onde se podia fumar, mas a fumaça, tu não tens como impedir totalmente que ela passe para outro recinto, né? Esses fumódromos, eles eram, por exemplo, muitos bares, né, da nossa cidade, eles colocavam um lado do restaurante, digamos, ou do bar podia fumar, o outro não podia fumar, mas a fumaça circulava livremente. Não mudava nada. Outros colocaram vidros, paredes, mas tem a porta, tinha janelas, a fumaça também passava. Então o fumódromo na realidade, tu colocaste bem, né, foi aos poucos, exatamente para ir acostumando as pessoas, né. Inicialmente o fumódromo a gente viu que não adianta e agora já não pode mais fumar porque a fumaça passa. Outra questão também da existência dos fumódromos em bares, restaurantes, era a saúde dos trabalhadores desses locais. Os garçons, né, o pessoal que trabalha nesses lugares, eles têm ainda muito problema respiratório, câncer de pulmão, muitas doenças, sem usar ativamente, só da convivência com a fumaça. Então a gente pode falar muito sobre isso, né? A fumaça tu não tem como impedir, ela circula. Onde tem ar, né, ela está circulando. E por isso, então, a proibição com o tempo. Essa foi uma evolução muito boa, porque nós, através dessa legislação, também está comprovado que os próprios tabagistas começam a cada vez mais pararem de usar o tabaco. Certo, então agora a partir de fevereiro é proibido que fumar em espaços que tem o telhado todo, inclusive agora as paradas de ônibus, terminais de ônibus. Exatamente. Como que vai funcionar? Vai haver cartazes explicativos, palestras? Como que vai ser essa divulgação dessa lei? Sim, a nível de parada de ônibus, especificamente, a EPTC ontem, né, lançou a campanha junto com a Secretaria Municipal de Saúde do proibido, né, fumar nas paradas de ônibus. Então estão sendo colocados 5.000 adesivos em todas as paradas de ônibus e cartazes em todos os ônibus e lotações explicando sobre a lei, sobre a proibição, mas também direcionando ao tabagista a uma unidade de saúde para tratamento, se ele assim desejar, se ele desejar parar de fumar. Uhum. É exatamente isso, mas é a orientação e educação, para que as pessoas saibam que existe essa legislação, né?
e infelizmente elas não vão poder mais fumar, nem mesmo nas paradas. Vão ter que procurar um lugar sem paredes, sem cobertura, totalmente a céu aberto. Certo, a senhora falou no início da edição que não vai ser uma lei punitiva, não vai ser punitiva. Não vai ter algum tipo de multa, né? É só a nível de orientação, por enquanto. Certo. Agora eu faço uma pergunta que ela fica assim no ar. A lei diz que não pode, então, no lugar fechado, mas a pessoa está na parada de ônibus, dá um passo para fora da parada de ônibus, ela pode fumar ali, porque a fumaça dela vai continuar naquele ambiente. Exatamente. Ela pode fumar ali, mas, então, ela tem que... o que a gente faz, conversando bastante sobre isso, é conscientizar as pessoas que fumam, que aquela fumaça que ela está absorvendo, né, através do fumativo, quando ela libera a fumaça, quando ela está com o cigarro, né, aceso na mão, aquela fumaça ela vai levar doenças para aquele que não fuma também. Então, aos poucos, as pessoas têm que começar a entender isso, né, e estão sendo orientadas. Então, a lei é para orientar. Nós temos que entender que ela tem o direito ontem mesmo aconteceu, uma pessoa me chamou e disse assim: eu tenho livre arbítrio, eu fumo, eu quero fumar, é meu direito. Isso é ótimo, né? Realmente as pessoas têm, mas elas têm também o direito de saber o que ela está fazendo com o seu organismo, e ela tem o dever de impedir que o outro fique doente, né? É um dever dela, então é aquela coisa de cuidar do outro. Certo. É uma medida esse tipo de lei para tentar conter o número de mortes por doenças ligadas ao tabagismo, né? Segundo dados do Ministério da Saúde, são 200 mortes por ano. Isso. O tabagismo, ele é principal fator de risco para todas as doenças crônicas não transmissíveis. Estas doenças chamadas doenças crônicas não transmissíveis, ou DCNTs, elas são causa de morte. Para 70% das mortes que ocorrem no Brasil, e não é só no Brasil, é no mundo, em torno de 70% por ano, as mortes são causadas por doenças crônicas não transmissíveis, que são as doenças cardiovasculares, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral e a hipertensão. Essas doenças, as doenças respiratórias não infecciosas, todos os tipos de cânceres e o diabetes mellitus, né? Essas doenças são as doenças mais conhecidas, as doenças crônicas não transmissíveis, e elas que mais matam. Tem o tabagismo como fator de risco, tanto o ativo quanto o passivo. Certo. Uma notícia boa nos últimos anos é que nos últimos 9 anos, o Brasil conseguiu reduzir em 30% o número de fumantes que declararam nas pesquisas, né? Sim. Por outro lado, Porto Alegre é a capital do Brasil com o maior número de fumantes. Como que a senhora avalia esses dados? São essas campanhas nacionais e do município para conter o consumo do tabaco nos ambientes coletivos? Isso está funcionando para isso? Ou a conscientização, a restrição na venda? Como a senhora avalia esse cenário brasileiro? Todos esses passos, através da legislação, através dessas questões, por exemplo, quando se coloca a foto da pessoa doente nas carteiras de cigarro, né, nos maços de cigarro, invólucro, né? Tudo que a gente faz está repercutindo positivamente na diminuição de fumantes. Porto Alegre já teve 32% da população de fumantes. E hoje tem em torno de 14%, 15%. Assim mesmo, em relação às outras capitais brasileiras, ainda está em primeiro lugar, mas vem diminuindo. E isso é muito importante. Certo, a gente pensa, né, nos 9 anos, 30% diminuiu. Bom, muito desses 30% também foram pessoas que acabaram falecendo, né? E aí também é um número positivo porque os jovens, de repente, não estão indo para o cigarro como iam antigamente. Eu queria te perguntar como que a senhora vê essa questão dos jovens. É uma conscientização simples de fazer? É mais fácil? Como é que é essa conscientização para o jovem não ingressar no tabaco e não acabar se complicando a vida? Infelizmente, quando nós trabalhamos com os jovens, né, principalmente com o adolescente que está descobrindo um mundo novo, o proibido nos chama atenção. Todos nós fomos adolescentes, né? O que é proibido, o que é ruim, o que faz mal, interessa nesta fase. E o cigarro é proibido, faz mal, então muitos jovens acabam começando a usar.
que deixemos bem claro assim, que o início do tabagismo ocorre entre 12 e 19 anos de idade, na maioria dos casos. Quanto antes iniciar, maior a dependência. Então, se tenta conversar sempre, como em relação às outras drogas, que toda droga, se não tivesse alguma coisa que nos fizesse nos sentir bem, ninguém usaria, né? Então, o tabagismo tem uma das substâncias do tabaco, que é a nicotina, é uma droga psicoativa que dá prazer, tranquilidade, aguça a memória, alegria, maior concentração. Então são sensações boas, realmente emagrece, né? Então são sensações boas, só que com o tempo do uso vai destruindo o organismo como um todo. E é difícil realmente trabalhar com jovens, mas a gente já vê eles falando bastante a respeito, que não querem ficar fedorentos, que não querem ficar com os dentes amarelos. Muitos já estão, digamos, nem iniciando, mas infelizmente ainda muitos iniciam. Certo, vamos fazer então um serviço para quem está fumando, está querendo largar, não quer mais fumar. O SUS oferece o tratamento para o fumante para ele sair dessa situação? Sim, o Sistema Único de Saúde, ele oferece o tratamento, isso é a nível nacional. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre tem em todas as suas unidades de saúde tem o tratamento. Então, o morador, nosso habitante aqui, ele pode procurar a sua unidade de saúde de referência. Se não souber qual é a sua unidade, liga para o 156. E 156 o pessoal vai orientar qual a sua unidade, né, de saúde, procura e faz o tratamento. Isso é bastante importante que se faça, mas tem uma questão do perfil de quem nos procura nas unidades de saúde, né? Na maioria são pessoas já extremamente doentes, pessoas já perderam os dedos das mãos, já perderam a perna, já tiveram infarto, já tiveram derrames, estão hipertensas, diabéticas, né? Já vem bastante doentes, mas mesmo assim, com enfisema pulmonar, mesmo assim, no momento que ela acessa o tabagismo, a saúde dela melhora consideravelmente. Tem um dado que a gente acabou não tocando durante a nossa entrevista, mas eu acho que é importante de falar, que eu li numa outra entrevista sua na semana passada, no lançamento da campanha, a respeito do número de crianças que chegam para ser atendida nas unidades básicas de saúde com problemas ligados ao tabagismo por serem fumantes passivas. Exatamente. Os pais fumam e as crianças respiram aquele ar e aí vão com problemas respiratórios para as unidades de saúde. Nós temos nossos colegas que atendem nas unidades de saúde e especialmente um colega nosso da secretaria me chamou a atenção um dia dizendo que as crianças que chegavam na unidade de pronto atendimento, uma das nossas unidades do município, crianças que com 10, 15 dias de vida chegavam com um cheiro tão forte de cigarro que parecia que estavam pegando um cinzeiro no colo, né? E aí quando ele perguntava de forma irônica, mas né, na realidade correta, perguntava para a mãezinha, né, o seu bebê fuma? E a mãe dizia, não, de jeito nenhum, mas fuma, né? Essas crianças muitas vezes já fumam na barriga da mãe, né? Enquanto a mãe está grávida fumando, o bebê está fumando também e passam fumando depois na casa, né? Porque o que é fumar? É aspirar a fumaça. E a gente tem alguns estudos que falam de essas crianças que chegam de 0 a 5 anos com problemas respiratórios não infecciosos, né, nas nossas unidades, são tabagistas passivos. Ou seja, aspiram essa fumaça de alguma forma. E isso a gente tem que falar bastante para conscientizar as pessoas, né? E tem aquele estudo que fala também que essas crianças vão ter uma probabilidade maior de ter problemas cardiovasculares depois com a idade. Certo, Fabiana, tem alguma coisa que a gente não comentou na entrevista que a senhora acha importante falar? Algum trabalho, mais algum trabalho da prefeitura nesse sentido? Então, nós temos trabalhado bastante e extremamente importante é a divulgação de que o tabagismo é uma doença.
O tabagista, ele é um doente crônico, assim como o hipertenso, o diabético, o asmático e assim por diante. Tabagismo é uma doença que consta no Código Internacional de Doenças, é uma doença, e essa pessoa tem que se conscientizar que ela é doente, e além de ser doente, ela é uma dependente química de uma droga psicoativa que age no seu cérebro com alto poder de dependência e destruição. Muitas pessoas que fumam não sabem disso. Então, esse trabalho de divulgação que a gente vem fazendo, o trabalho de vocês divulgando é muito importante. Certo, Fabiana, muito obrigado pela tua presença no Jornal da Câmara de hoje. Eu que agradeço. Bom, o Jornal da Câmara segue, agora é hora de conferir a agenda das comissões permanentes da Casa. Acompanhe. Nesta terça-feira, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente se reúne para tratar sobre o Laboratório Nacional Agropecuário em Porto Alegre. O encontro está marcado para as 10 horas da manhã. Vereador, o senhor é membro da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, né? Esse assunto já foi tema de uma tribuna aqui no Legislativo Municipal e volta agora então como pauta da Cosmão. O que deve ser abordado nessa reunião de terça-feira? Sem dúvida nenhuma, é uma reunião muito importante, porque esse setor é um setor do Ministério da Saúde que cuida em Porto Alegre principalmente dos alimentos de produção animal, vegetal e mineral. Então, ele é capaz de, se possível for, se tiver concedida as melhorias técnicas necessárias para a sua implementação, ele pode, sem dúvida nenhuma, triplicar o atendimento às correções que precisam ser feitas nos produtos dessas origens. Cito, por exemplo, a operação do Ministério Público Estadual, a Leite Compensado, que utilizou a expertise desse laboratório vinculado ao Ministério para poder efetivamente observar as análises e poder ver a fraude toda que existia a partir do leite. Então, ele vem a essa casa no sentido de mostrar o trabalho que vem realizando e solicitando que nós possamos ter uma atenção toda especial para a melhoria necessária nas suas condições de instalação. E isso certamente é um projeto que passará pela Câmara Municipal e por isso precisa da atenção da Câmara e da ideia clara da importância da atividade desenvolvida por esse setor do Ministério da Agricultura. Com relação a essa questão da instalação que o senhor colocou, existe algum problema hoje enfrentado pelas pessoas que trabalham nesse local? Qual é a demanda deles exatamente, vereador? A demanda é que há necessidade de uma adequação técnica naquele espaço que fica na Ponta Grossa, nas suas instalações. E isso precisa, para que esse projeto possa avançar, precisa da anuência da Câmara de Vereadores. A Comissão de Transportes e Habitação vai debater nesta terça-feira a linha do catamarã na zona sul de Porto Alegre. O encontro vai ocorrer a partir das 7 da noite no CAR Extremo Sul, Centro Administrativo do Extremo Sul, no bairro Belém Novo. Comigo aqui o presidente da comissão, o vereador Engenheiro Comaceto. Vereador, qual a expectativa para esse debate? O que vai estar sendo discutido em termos de instalação dessa nova linha? No transporte público de passageiros, Porto Alegre precisa inovar. E nesta inovação, a possibilidade de nós termos um transporte passageiro por água é uma realidade, porém tem um caminho a ser percorrido. O município fez uma licitação há 2 anos de empresas interessadas em desenvolver esse projeto. Houve empresa que ganhou e até hoje nós não sabemos o resultado desses estudos. Então nós estamos convidando a Prefeitura, o Departamento de Hidrovias, bem como a empresa responsável para apresentar para os vereadores, bem como para a sociedade, qual é os caminhos que nós temos que perseguir para tornar real o transporte de passageiros fluviais, tanto para as ilhas, a Ilha da Pintada, a Ilha das Flores, entre outras, como para a Zona Sul, para nós irmos a Tristeza, a Ipanema, a Serraria, a Guarujá, a Belém Novo, Lami, que tendo um transporte que pode e deve ser integrado com os ônibus, deve ser integrado com as lotações, deve ser integrado com os carros. O transporte que foi instalado já há 2 anos
Paraguaíba é um sucesso hoje, né? Então por que para a Zona Sul não podemos e não devemos batalhar, insistir, persistir e tornar isso uma realidade? A nossa audiência pública lá em Belém Novo, no extremo sul da cidade de Porto Alegre, aqui da Comissão de Transporte, Urbanismo e Habitação, é para perseguir a viabilidade do transporte fluvial de passageiros em Porto Alegre. A Secretaria Municipal da Saúde divulgou na semana passada o relatório da gestão no primeiro quadrimestre de 2015. Os dados foram apresentados durante a audiência pública na Câmara de Vereadores. O secretário municipal da Saúde veio à Câmara Municipal para divulgar o balanço da gestão da pasta entre os meses de janeiro e abril. Conforme Fernando Ritter, o primeiro quadrimestre de 2015 foi atípico. Além da diminuição no efetivo devido aos recessos de janeiro e fevereiro, também houve a troca do secretariado da pasta, quando Carlos Henrique Casartelli foi exonerado do cargo em fevereiro. Mas conforme o novo secretário, mesmo com as adversidades, os trabalhos da secretaria foram positivos. A gente trabalhou muito a questão da saúde da criança, saúde da mulher, onde a gente conseguiu atingir as metas de acompanhamento. Os primeiros 7 dias de vida das crianças, a gente apresentou resultados positivos, tá? As ações para desenvolvimento das doenças não transmissíveis, as doenças crônicas. A gente também teve um resultado bastante positivo com relação à dengue. Então foi um trabalho bastante intenso por parte da vigilância. A audiência foi acompanhada por representantes do Conselho Municipal da Saúde, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e do Tribunal de Contas do Estado. Carlos Casartelli foi o único vereador presente, embora não integre a Comissão de Saúde do Legislativo. Para a coordenadora do Conselho Municipal de Saúde, o atendimento à população ainda precisa melhorar. Mas a principal crítica de Dejanira foi em relação à ausência dos parlamentares membros da COSMAN no encontro. Eu acho assim que eles fazem crítica à saúde, tem um que quer abrir posto de noite que funcione 24 horas. No momento que é apresentado um relatório que mostra o que foi feito, aonde está faltando melhorar, os caras não estão presentes, isso aí me incomoda muito. Eu tive a pré-conferência do centro aqui, a gente fez uma bela discussão. Eu não queria que eles participassem o dia todo, mas eu queria que eles viessem e se mostrassem que eles estão interessados na saúde de Porto Alegre. O vereador Carlos Casartelli elogiou o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde no primeiro quadrimestre do ano. O parlamentar destacou a atuação da pasta no combate à dengue e à AIDS e também no atendimento à população do interior do estado. Conforme Casartelli, a secretaria cumpre a determinação do governo federal de que 45% dos recursos investidos no Sistema Único de Saúde sejam provenientes do município. Mas para o parlamentar, na prática, o gasto da secretaria é muito maior. O que pode ser feito e precisa ser feito realmente é que o parlamento de Porto Alegre, juntamente com o parlamento estadual e o executivo do município de Porto Alegre, conversem de forma bastante intensa, tanto com o governo do estado como com o Ministério da Saúde, para fazer com que esses repasses para Porto Alegre aumentem. Porque a outra solução seria Porto Alegre diminuir o atendimento para o interior. Bom, aí é não reconhecer que Porto Alegre é uma cidade polo, que os grandes serviços estão aqui, que a alta complexidade está aqui. Então isso não tem como ser feito. Sairia toda uma população do estado prejudicada. A Câmara Municipal concedeu a Comenda Porto do Sol a Paulo Monteiro Freitas. A homenagem aconteceu no plenário Otávio Rocha durante sessão solene. A cerimônia foi presidida pelo vereador Reginaldo Pujol, do Democratas, e proposta pelo vereador Nereu Dávila, do PDT. O parlamentar destacou o currículo e a contribuição do homenageado na área da odontologia junto à comunidade gaúcha. Paulo Monteiro Freitas nasceu em Porto Alegre em 1935. Formou-se em odontologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1961. Foi instrutor, assistente e professor na Faculdade de Odontologia da URGS. Na tribuna, ele agradeceu a homenagem dos parlamentares e compartilhou a comenda com a esposa e os amigos. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!